Olá, eu sou o professor Francisco Leivito e você está no meu canal. Nós hoje vamos começar uma discussão a respeito do trimestre de escola dominical que se inicia. E para nos ajudar nesta conversa, nós chamamos para dialogar conosco o professor doutor Caramuru Afonso Francisco e o professor doutor Maxwell Fajardo. Você que está acompanhando o nosso canal certamente vai aprender muito com essa discussão. E esse é o nosso intuito, fazer com que você tenha o máximo possível para poder dar uma boa aula de escola dominical, para que você esteja preparado para conduzir os seus alunos, seja de forma presencial, seja por meio de aulas remotas, como está acontecendo durante esse período. Professor Caramuru Afonso Francisco, muito bem-vindo à nossa discussão, ao nosso diálogo. É um prazer ter o senhor conosco. A paz do Senhor, irmão Vitor, a paz do Senhor, irmão Maxwell. Prazer é todo nosso e a honra de sermos lembrados para poder falar um pouco sobre esse trimestre que se inicia da Escola Dominical. A honra é sempre nossa. Professor Maxwell Fajardo, prazer recebê-lo conosco, viu? Paz do Senhor, irmão Vitor, irmão Caramuru, é uma satisfação imensa podermos estar aqui junto com vocês para podermos falar daquilo que alegra muito o nosso coração, que é a Escola Bíblica Dominical. Olha, nós começaremos essa discussão, essa será uma discussão meio extensa, porque o intuito é que nós consigamos abordar a maioria das coisas que giram em torno do trimestre de escola dominical. Não só a lição de escola dominical, mas os contextos que estão por trás da lição de escola dominical. Então, eu gostaria de começar a nossa discussão pensando um pouco sobre as causas, ou esse novo formato de lição de escola dominical. Nós estamos repetindo uma lição de escola dominical de 1993, não é? Então, as causas pelas quais nós estamos repetindo essa lição, eu gostaria de trazer para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Nós estamos, os irmãos sabem, todos sabemos, estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo um período novo, um período de pandemia, e a Casa Publicadora da Assembleia de Deus entendeu que seria interessante repetir algumas das lições de escola dominical. Parece que são duas, né, que são repetidas agora. Eu gostaria de ouvi-los a respeito disso. Comecemos pelo professor Maxwell Fajardo. O que você acha desse negócio de repetição de revista de escola dominical e quais são as causas que levaram a casa a fazer essa manobra? Bom, irmão Vitor, eu acho que essa situação toda da pandemia, do coronavírus, acabou pegando todos nós de surpresa e acabou mexendo com o planejamento de todo mundo, né? A gente sabe que a CPAD ela tem um cronograma para a elaboração das revistas, que é um cronograma que é feito bastante tempo antes, né, dessas revistas serem lançadas. E há toda uma questão logística aí para a impressão das revistas, para a distribuição, para a organização de quem vai comentar, né? E o coronavírus acabou comprometendo, né, todo esse cronograma. E aí entra essa possibilidade maravilhosa que a CPAD tem de ter um rico acervo, né? Pelo menos desde a década de 30, há revistas da Escola Dominical disponíveis, e eu acredito que foi uma solução bastante interessante aí para esse momento, né? Repetir uma lição, e eu também achei o tema que foi escolhido bastante interessante, porque nós vamos estudar Esdras e Neemias, que viveram, né, num período bastante conturbado da história de Judá, né, da nação de Israel, quando eles estavam se reerguendo, era um período de grandes incertezas, e eu acredito que esse tema se relaciona muito com a época que nós estamos vivendo, né, que é um período de grandes incertezas também para todos, como que a palavra de Deus pode nos orientar, né, nesse momento. Professor Caramuru, eu estava vendo a sua introdução ao trimestre, e é isso mesmo, a informação é essa? São duas revistas repetidas ou só essa nova, do quarto trimestre? Terceiro trimestre, né? Na verdade, veja bem, como disse o Maxwell, a CPAD foi apanhada de surpresa e, na verdade, ela teve uma vacilação. Assim, o que a gente percebe, no início,
ela disse que era para repetir o trimestre, porque muitas igrejas não tinham tido a oportunidade de estudar a respeito da carta aos Efésios, que também era um tema que fazia 21 anos que a gente não estudava. E depois eu acho que houve uma pressão, porque essa ideia de repetir o trimestre, a CPAD tomou pela ideia de distribuição das revistas. É verdade que muitas das revistas não foram entregues, né? Encalhou lá a revista por causa da pandemia, mas isso não quer dizer que as pessoas não estudaram. Nós, no portal Escola Dominical, nós colocamos os links nas redes sociais de videoaulas e nós temos uma média de 80 videoaulas por semana que são publicadas na internet. Nesse período agora desse trimestre, nós tivemos 180, 190. Então, os irmãos vejam que as igrejas se desdobraram para poder dar a lição da escola dominical. Então, houve uma pressão muito grande e aí eles resolveram soltar essa revista edição especial, mas eles colocaram 3 alternativas para as igrejas. Usar a revista edição especial, que eu acho que é o que normalmente todo mundo vai fazer, e aí eu não sei se vai ter material suficiente para isso. Repetir a revista que terminou, de Efésios, ou usar a revista dos jovens no lugar da dos adultos. São as 3 possibilidades. Mas eu creio que boa parte das igrejas vão usar essa revista edição especial, até porque é muito oportuno o tema, como disse o irmão Maxwell. Então, aí você tem uma problemática que é a seguinte: todos nós tivemos durante esse período que fazer algumas adaptações. E muitos dos irmãos que não davam aula, que só davam aula presenciais, passaram a dar aulas remotas. E parece, é o caso. Exato, é o caso do professor Maxwell. E eu tenho a sensação de que essas aulas remotas, apesar de muito útil ao aluno de escola dominical, parece que não foi considerada pela casa publicadora, né? Porque se os acessos em sites e canais do YouTube aumentaram, é sinal que os nossos irmãos estão acompanhando as lições de escola dominical por meio dessas aulas remotas, que não são presenciais. Você acha que, Maxwell, de novo, a casa publicadora, eu digo de novo, meio como uma provocação, de novo a casa publicadora está em descompasso com a realidade? Olha, eu acho que toda mudança, ela acaba sendo, de certa forma, traumática, né? E eu acho que, como eu disse, desde 1930 são feitas, desde a década de 30 são feitas revistas da escola dominical, acho que talvez até um pouquinho antes disso, e, assim, de uma hora para outra, você passa para uma nova plataforma, então você tem mais aí você tem décadas, né, que é o mesmo formato, o mesmo sistema que é sempre seguido na escola dominical, e toda essa situação nos obrigou a, de uma hora para outra, adotar uma nova forma, né, de estar ministrando as aulas. E aí eu não sei se há um receio aí da casa publicadora de que esse método seria efetivo, e eu acho que aí também tem as razões, como o irmão Caramuru citou, da circulação das revistas, as revistas que não foram vendidas, então há um prejuízo econômico por trás disso. Então acho que vários desses fatores foram levados em conta para se tomar essa decisão, inclusive os fatores aí de ordem econômica, né? Há um tempo atrás, a casa publicadora, a última vez que eu vi esse número, parece que fazia circular 3 milhões de revistas, né, a cada trimestre. Então, acaba sendo um rombo aí muito grande. Então, eu acho que soma-se todos esses fatores. Talvez esse pé atrás com essa nova tecnologia, quer dizer, será que em todos os lugares do Brasil o pessoal vai ter acesso às aulas remotas, às revistas que não circularam? Então, acho que é uma discussão aí que vários fatores foram colocados na mesa, né? Professor Caramuru, o que o senhor acha a respeito dessa questão? Não é
de hoje que a CPAD, e esse de novo seu, fala um monte de coisa, porque nós temos que ver o seguinte, eu conheço pessoalmente o diretor, que é o Ronaldo, ele foi nosso companheiro aqui na sede no Belém, e ele assumiu a CPAD há 30 anos atrás, a CPAD falida. Essa que é a grande verdade. E então eu sei que ele tem sempre essa preocupação de não deixar a CPAD entrar numa falência. E veja que o mercado editorial hoje está sofrendo muito, no mundo inteiro, até por causa da tecnologia, né? As editoras ainda não se reinventaram. E a CPAD, a gente tem que dar os méritos para essa direção, porque em meio a tanta falência de tanta editora, a CPAD tem se mantido e tido lucro, inclusive. Então, daí o cuidado que eles têm. Agora, realmente, isso aí veio para um choque de realidade. Não só a CPAD. Veja, eu vou falar pela sede lá no Belém. Não era transmitida a escola dominical pela internet. Se transmitia os cultos pela internet, mas a escola dominical não se transmitia. Aí tiveram que transmitir agora. E a audiência da escola dominical lá no Belém está sendo igual ou maior, às vezes, que do culto do domingo à noite, que é a maior audiência. Então, as pessoas não tinham noção de que a população, mesmo lá nos rincões da Amazônia, eles já estão usando a internet. Então, tem que todo mundo se reinventar. E é natural, como disse o Maxwell, é natural que toda mudança a gente oferece resistência. Eu também tive muita resistência com o computador. Eu queria dar minhas sentenças em máquina de datilografar, não queria usar computador. Até que eu fui convencido que não tinha outro jeito, né? Hoje os processos são todos eletrônicos. Então é uma questão de adaptação mesmo, e veio esse choque para mostrar isso. E não vai mudar mais, viu? Isso aí vai ficar desse jeito. Outro dia eu gostei do pastor José Wellington Neto, que ele falou o seguinte, que os cultos antes da pandemia eram presenciais. Durante o primeiro período da pandemia, todos online. Daqui para frente serão híbridos. Não dá para voltar para ser presencial. Verdade. Tem que se reinventar, não é? Não tem jeito. Você que está nos acompanhando agora, nós estamos conversando a respeito do próximo trimestre de Escola Dominical da CPAD, e nós estamos conversando aqui com o professor doutor Caramuru Afonso Francisco e com o professor doutor Maxwell Fajardo. Nesse primeiro momento, nós pensamos um pouco sobre as realidades contextuais que cercam esta nova lição, ou repetida, ou edição especial da Escola Dominical, que é uma edição que foi lançada originalmente em 1993, e agora veio de novo à tona. Então, para você que está acompanhando a nossa discussão, você pode deixar os seus comentários, dar o seu joinha, e que nós estamos aqui discutindo esse assunto que é tão importante, em especial para as Assembleias de Deus e para aqueles que usam a revista da Escola Dominical das Assembleias de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção agora para um segundo assunto, que é o autor da revista de Escola Dominical. Como nós já havíamos discutido, essa é uma edição especial, uma edição repetida, que foi escrito pelo Eurico Bergstein. Professor doutor Maxwell Fajardo, você que é o historiador da turma, me diga uma coisa, quem foi Eurico Bergstein? Missionário Eurico Bergstein tem uma história muito interessante com as Assembleias de Deus brasileiras, né? Eurico Bergstein, ele era finlandês e ele chegou a dirigir uma igreja em Helsinki na época da Segunda Guerra Mundial, isso antes de se tornar missionário. E depois que veio aqui para o Brasil, ele ficou por mais de 50 anos exercendo o seu ministério no Brasil, passou por diversas cidades do país, atuou no Sudeste, atuou no Nordeste,
E um dado assim bastante interessante, parece-me que Eurico Bergsten foi o comentarista que mais lições da revista de escola dominical comentou, né? Ele é o que tem o maior número de comentários escritos. São 35 comentários. 35. Então, 35 revistas na história da CPAD foram comentadas pelo missionário Eurico Bergsten. E ele faleceu, parece-me que em 1998, e eu era criança, e eu me lembro do programa Movimento Pentecostal na televisão, com uma matéria sobre o enterro do missionário Eurico Bergsten, e eu fiquei interessado, inclusive, na época, em conhecer a história dele. Então, foi um personagem que tem uma história muito interessante, com um ensino teológico. Inclusive há uma teologia sistemática que até hoje é publicada pela CPAD, escrita pelo missionário Eurico Bergsten, e a gente sabe, né, que as Assembleias de Deus lá em seus primórdios foi fundada por missionários suecos. Eurico Bergsten não era sueco, ele era finlandês, mas ele tem, né, essa questão de ser um missionário europeu, né? Então, parece que a figura dele fazia, de certa forma, lembrar esta origem europeia lá das Assembleias de Deus. Talvez seja uma das últimas figuras na história assembleiana que remete, né, a estas origens europeias das Assembleias de Deus. Esse é o missionário Eurico Bergsten, que é o comentarista desta lição, que foi escrita originalmente em 1993, então alguns anos antes da sua partida. Se a gente considerar, por exemplo, que a escrita é um pouco anterior à publicação, a gente tem que considerar que a escrita deve ser pelo menos lá de 92, né? Então, você tem a escrita em 92, se você fizer uma conta mais ou menos desarrumada, você tem aí pelo menos uns 7 anos antes da morte do missionário, né? Então, e isso é interessante porque você vê aí na história do Eurico Bergsten um missionário que produziu e produziu muito até os últimos anos da sua vida, né? Um dado biográfico do missionário é que ele viveu os últimos 12 anos da sua vida sob o cuidado de uma de suas filhas, né? E é engraçado não, mas é interessante notar que mesmo com essas limitações, ele não deixou de produzir. E quando você lê o testemunho da sua filha sobre o pai dela, o Eurico Bergsten, ela diz com muita força, né? com muita insistência, que se ela fosse definir o pai dela, definiria como um homem de oração. Então, isso é muito interessante para a vida de pastores, novos pastores, novos estudiosos. Nesse momento que você tem um deslocamento ou uma disjunção muito grande entre o academicismo e a espiritualidade, olhar para o missionário Eurico Bergsten talvez nos coloque diante de uma realidade interessante. É possível produzir academicamente, com qualidade acadêmica, sem contudo deixar a espiritualidade, a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, a vida de comunhão com os irmãos. Professor Caramuru Afonso Francisco, Eurico Bergsten. Falar do missionário Eurico Bergsten é, para mim, muito tocante, porque eu convivi com ele. Ele sempre estava aqui no Belém. A filha dele, que cuidava dele, era membro do Belém. E o missionário Eurico, como disse o Maxwell, ele é uma figura que remetia sempre ao sueco. Ele não era sueco, mas é como se fosse, né? Porque o povo vai falar Noruega, Finlândia, Suécia, tudo a mesma coisa ali, na Escandinávia, né? Então, havia essa remissão mesmo. O missionário Eurico, ele tinha todo mundo tratava ele como sueco, como fosse o último dos missionários da Suécia, no Brasil. E é interessante que essa imagem dele com as origens e o fato dele ser um teólogo, dele ser, inclusive essa teologia sistemática que o Maxwell falou, na verdade é a reunião dos estudos que ele fez para a primeira coleção
de ensino teológico que foi publicada pela CPAD, quando foi liberada a teologia na Assembleia de Deus, lá em 1979, eu me lembro bem disso, a CPAD lançou uma coleção e os livros de teologia sistemática eram do missionário Eurico Bergstein. O que é, o Maxwell pode explicar muito melhor do que eu isso, o que é bom, porque normalmente os missionários europeus eram avessos à teologia, né? Os missionários americanos é que traziam a ideia do estudo teológico. Então, o Eurico também trouxe como se chama, essa confluência, né? Ele teve um papel muito importante no estudo teológico sistemático nas Assembleias de Deus. Ele foi um grande incentivador da permissão da teologia na igreja e na Assembleia de Deus. E eu me toco muito porque o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, em janeiro de 1992, quem pregou antes da oração que eu fui batizado com o Espírito Santo foi o Eurico. E ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo e eu já comecei a me alegrar na pregação dele, depois logo fui batizado com o Espírito Santo. Então, o Eurico sempre foi realmente alguém que muito estudou a palavra, as suas pregações eram sempre grandes ensinos, ele tinha não tinha uma pregação que ele não abrisse a Bíblia ali, uma Bíblia a gente lembra sempre toda arriscadinha, inclusive parece que ela está até no museu da CPAD, e era muito profundo, era um estudo sempre profundo, toda a pregação dele era um estudo muito profundo, e eu tenho uma memória muito cara e sou sentimentalmente ligado ao ministério dele por uma questão pessoal até. Então, quando a gente fala do Eurico Bergstein, a gente geralmente lembra da teologia sistemática do Eurico, né? Aliás, que é um dos primeiros livros que nós tínhamos lá nas idas da FAESP, né? Era um dos poucos livros que nós tínhamos em língua portuguesa. Então, nós nos apegávamos muito à teologia sistemática do Eurico Bergstein. Aliás, o irmão Caramuru, o irmão Maxwell Fajardo, estão fazendo menção de algumas obras, de algumas referências bibliográficas, e você que está assistindo esse vídeo, na descrição do vídeo, terá todas essas obras que nós estamos citando aqui, para que você tenha a possibilidade de acessar também essas informações, acessar também essas curiosidades das quais nós estamos levantando aqui. Agora, eu sei que nós já falamos sobre isso, nós falamos sobre a vida do professor Bergstein, mas eu queria falar um pouco mais sobre o teólogo Eurico Bergstein. O professor Caramuru já falou aqui sobre o cuidado que ele tinha com suas pregações, o cuidado que ele tinha com suas exposições bíblicas e o quanto ele tinha o cuidado de fazer com que os seus sermões fossem uma exposição firmada na palavra de Deus, não é? É assim também, aliás, por conta do estilo e por conta das regras de produção acadêmica da época, quando você lê a teologia sistemática do Bergstein, você logo percebe que ela é cravejada de versículos bíblicos. Então, não é só um exercício lógico, mental ou coisa dessa natureza. É o exercício de conseguir entender o que a Bíblia diz a respeito de tal assunto, né? É isso mesmo, a minha percepção a respeito da escrita e da produção teológica do Eurico Bergstein está correta, professor Caramuru? Ou há aí algum tipo de erro? Não, perfeito, corretíssima. É do meu tempo. Era do tempo em que tudo tinha que estar na Bíblia. É aquela história. Se não estava na Bíblia, puxava um paletó do cidadão e mandava sentar. Né? Então, ele sempre procurava, e você vai ver isso na revista. Nós vamos ver isso bem na revista. Mesmo nas aplicações tipológicas, sempre cravejado de versículos bíblicos. É uma característica do Eurico,
característica do pastor Antônio Gilberto. Eles sempre faziam a teologia assim. Tinha que estar na Bíblia, senão... Onde que isso está na Bíblia? Está na Bíblia? Está. Então não está. Você tem que ter o respaldo bíblico. Professor Cramura, eu vou interromper o senhor um pouquinho, dizer aos nossos ouvintes que nós estamos discutindo o trimestre de escola dominical da CPAD. Nós estamos discutindo as causas contextuais, já discutimos as causas contextuais referente à Casa Publicadora e as razões pelas quais ela republicou uma revista de escola dominical de 1993. Já discutimos aqui também um autor, a biografia do autor, o professor Eurico Bergsten, e nós estamos discutindo a teologia do Eurico Bergsten. Você que está nos acompanhando aí, você pode deixar o seu joinha no nosso canal e pode marcar aí o sininho para você acompanhar todas as nossas publicações. Nós estamos terminando esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta ainda discutindo a teologia do professor Eurico Bergsten e agora o professor Maxwell Fajardo, logo depois, no segundo vídeo, dirá para nós as suas percepções a respeito da teologia do professor Eurico Bergsten. Você, se quiser e puder, assista ao segundo vídeo, que vai entrar logo depois, e nós vamos discutir lá também os assuntos que serão abordados nesse trimestre de Escola Bíblica Dominical. A gente já volta, tá bom?